Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez está aqui reunida a equipe Caped para mais um bate-papo sobre a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre, ou melhor, nesse quarto trimestre de 2022, onde nós estamos estudando a respeito do sublime amor de Jesus nas palavras de João. E hoje nós vamos ver esse sublime amor na lição de número 8, que é quando Jesus traz luz àquele que vivia na escuridão. Eu tenho o privilégio de ter comigo aqui o pastor Adairton, quem eu quero cumprimentar. Paz do Senhor, boa noite, bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Paulinho. É um prazer estar aqui nessa noite para mais uma vez conversarmos, acerca de Jesus e em especial acerca desse tema maravilhoso que é o amor de Jesus por nós. Amém. Também tenho o privilégio de ter conosco aqui a irmã Silvana, que é da nossa congregação lá da bairro Campestre. Bem-vinda, irmã Silvana. Obrigado pelo convite e a paz do Senhor a todos. Eu fico muito contente de estar aqui aprendendo mais um pouquinho com os irmãos. Amém. Como dito, nós vamos estudar nesta ocasião a lição de número 8, que traz por título Jesus traz luz àquele que vivia na escuridão. Nosso texto-chave está no Evangelho de João, capítulo de número 9, o versículo 39, onde está assim: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. João 9, 39. Para refletir, está descrito aqui pelo nosso professor Daniel, comentarista dessa revista, que a pior cegueira é aquela que não permite ao homem enxergar a condição pecaminosa em que está. A leitura bíblica está em João capítulo 9, versículo 1 a 7, e esse texto registra um grande milagre de Jesus Cristo quando ele está ali na região da Judéia, sempre lembrando que Jesus ele atuou mais na região da Galileia do que na Judéia, mas aqui ele está na Judéia e ele se depara com um homem que o texto vai dizer que era cego de nascença. E, na realidade, Adairton, a gente não sabe como é que eles souberam que era um cego de nascença, né? Se já era uma pessoa conhecida do convívio deles, mas os discípulos e Jesus também já tiveram a ciência de que era um cego de nascença. Certamente que eles devem ter ouvido o testemunho, dos pais ou dos vizinhos, daqueles que faziam parte do contexto social daquele homem que provavelmente deveria ser bem conhecido de todos, por conta do seu problema físico e da condição de vida que levava. E aí, Silvana, falando da condição de vida que levava, que o pastor Adairton citou aqui, o nosso comentarista ele vai colocar essa condição nos dias antigos e nos dias de hoje, o que era uma pessoa ser deficiente, as dificuldades para além das deficiências, Muitas barreiras, muitas limitações, dentro dessa deficiência. Para qualquer PCD hoje, portador com deficiência, essas barreiras que eles encontram, mesmo tendo, politicamente falando, existe uma lei que protege esses deficientes, atualmente eles ainda encontram muitas limitações, seja em ônibus, seja em avião, seja em plataforma um piso que não está nivelado, seja num toalete, num banheiro que a pessoa vai utilizar, não tem aquelas barras ou indicativos, um nível tátil para eles poderem saber onde eles estão pisando, ou para poder conhecer o ambiente que eles estão pisando. Ou seja, quando Jesus traz à luz aquele que vivia na escuridão, nessa lição que nós estamos aprendendo, é uma construção de um ambiente inclusivo dentro do que nós estamos vendo aqui. Então, no caso, esse cego de nascença, ele já sofria por ser... eu fico imaginando assim, uma mãe que fica grávida, ela sonha com essa gravidez, há um filho sadio, um filho perfeito, e aí esse filho, ele vem mutilado, ele vem deformado, ele vem com uma deformidade, ele vem com uma deficiência, e aí é um problema, porque a mãe chega até a criar um desamor na cabeça dela e até uma questão assim, será que realmente eu pedi isso a Deus?
é um presente de Deus de qualquer forma. Como que eu vou orientar? Como que eu vou também procurar orientações, escolas? Muda totalmente o meu ciclo de vivência, de convivência e inclusão, no caso desse deficiente, dessa pessoa. Então, no caso do cego, eu fico imaginando naquela época, em relação a essas barreiras, né, dessas condições de vida, essa mãe que acaba negligenciando, deixando ele em algum lugar, alguma instituição, que hoje a gente sabe que existem instituições, a Casa Santa, instituições e lugares assim, não só para cegos, né? Porque hoje você tem uma escola de braille, você tem escolas de inclusão, no caso, atípicas, para pessoas com síndrome de Down ou pessoas atípicas em outro sentido, mas quando você fala de um cego, você está falando de uma coisa visual. Aonde que naquela época eu ia enxergar isso, eu ia me orientar? Porque se você for ver, na época dos romanos, isso daí, essas leis começaram a ser incluídas na lei das 12 tábuas, né? Então, não é antes de Cristo, a gente está falando. Agora aqui, essas condições atuais dessa deficiência visual, você percebe que uma pessoa para hoje subir no ônibus, às vezes tem gente até sentada no lugar dela, precisa de um cachorro para poder estar ali junto, e a pessoa precisa de um auxílio, a pessoa depende, ela se torna uma situação de uma pessoa dependente de alguma coisa, e precisa ter as leis que a protejam. No caso, a lei da acessibilidade. E às vezes essas leis nem são obedecidas, né? Porque não tem as mesmas necessidades. Não. E aí a irmã Silvana, ela aborda um conjunto de regras, de leis estabelecidas para os nossos dias, que de certa forma favorecem as pessoas que têm essas necessidades especiais. Mas a gente olhando para o contexto em que a nossa lição ela retrata, não tinha nenhuma dessas condições. A pessoa, um deficiente visual, por exemplo, ele não tinha um auxílio, ele não tinha renda. Uma renda, ele não tinha nada que garantisse a subsistência dele, né? Então, ele precisava mesmo mendigar. E, para além disso, pior do que isso, Adailton, era aquele estigma de que se a pessoa nasceu com um problema, e nós vamos ver aqui nesse texto a pergunta que os discípulos fazem para Jesus: Senhor, ele nasceu assim por quê? Foi ele que pecou ou foram seus pais? O que desencadeou para que ele nascesse dessa forma? É interessante, pastor Paulinho, o quanto essa ideia de que o sofrimento está ligado ao pecado é antigo, né? É algo bem antigo na história da humanidade. Claro que aqui no contexto os discípulos pensavam que seria algum pecado em particular. Nós sabemos que, no geral, a Bíblia ela aponta o sofrimento realmente como consequência do pecado, da entrada do pecado na história do homem. Porém, aqui no contexto desse cego, os discípulos imaginavam, pensavam que os pais dele, algum parente, estava envolto, né, em pecado, e isso levou aquele homem a estar naquela situação, né, ou viver naquela situação. E hoje esse pensamento está infelizmente presente na vida de muitas pessoas, né, que por não entenderem o sofrimento, que por não entenderem determinadas condições de vida que alguma pessoa leva, logo tenta entender, humanamente falando, essa situação como o fruto de um pecado, quando nem sempre se é. Sabemos, claro, né, que... De uma forma geral, sim, mas não de uma forma específica, sim, né? E às vezes até pessoalmente falando... Sim, a consequência de um pecado. Sim, às vezes até pessoalmente falando, determinados sofrimentos que acontecem são consequências de um pecado. Mas o problema é a gente sempre ligar o sofrimento que alguma pessoa em particular está enfrentando à questão de um pecado particular. Isso é um grande problema. Um pecado escondido? Isso, um pecado escondido, um pecado oculto, ou algo que
realmente traga algum tipo de danosidade, né, aos outros, causado pela família de quem está sofrendo, né? Isso é muito perigoso. Nós sabemos, e aqui o nosso comentarista inclusive citou no texto da revista, né, a questão de Jó, né? Os próprios amigos, e o que chama a atenção na história de Jó é que não foi terceiros, não foram os vizinhos, foram pessoas chegadas, muito amigos, próximas, né, que ao ver a situação do sofrimento de Jó, logo chegaram a uma conclusão. Não, Jó deve ter cometido alguma coisa que ninguém está sabendo e que levou ele a estar nessa situação em que ele está. Desencadeou toda aquela situação. Precisamos ter muito cuidado com isso, pastor Paulinho e irmã Silvana, porque isso pode nos levar a emitir julgamentos precipitados sobre a vida das pessoas. Sim, sim. Né? Sabemos muito bem que muitas das vezes, e no contexto aqui deste cego que nós estamos estudando nessa lição de número 8, muitos sofrimentos que vêm sobre a nossa vida fazem parte de um plano maior de Deus na nossa vida. Né? Pecado tem consequência, né? Sim, pecado tem consequência, inclusive, para a morte. Então... Sim, e o grande problema aqui é eles pensarem que o sofrimento na vida do cego era consequência de algum pecado, mas não. E Jesus deixa isso muito claro aqui. Ele nasceu assim, né, para que a glória de Deus se manifestasse. Mas assim, né? Os discípulos também, eles não pensavam nisso em vão, eles não pensavam à toa, porque havia o pensamento rabínico, né, baseado até em Êxodo 34, aqui no verso 7, versos 6 e 7 que eu vou ler aqui. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então, a interpretação rabínica desse texto aqui, ela abrangeu, né, longos anos. Eles esqueceram só de ler Ezequiel 18, né, que a alma que pecar, essa morrerá. Mas eles tinham esse contexto de pensamento. Exato, o contexto do pensamento deles, o judaísmo, os judeus, no caso, eu percebo assim, Ezequiel 18 que você está falando, aquele que pecar é o que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Deus não tem prazer na morte do ímpio, ao contrário, tem prazer em vê-lo se desviar do caminho mal. Ele nos julga de acordo com o que nós fazemos no caminho. Então precisa do quê? De um arrependimento. Que a gente está falando de pecado para a morte, aquela coisa. Só que assim, um filho dentro de um ventre, que pecado que essa criança tem? Então quer dizer que se meu pai comeu eu vou ter dor de barriga? Então é uma situação assim meio que complicada. Então por isso que tinha esse pensamento em relação aos judeus. Ou seja, esse povo, eles precisavam tirar essa culpa moral desse cego de nascença, parar com esse legalismo em relação a esses judeus que tinham na época, para que esse castigo, essa punição não caísse em cima dele. Ah, mas ele é cego, por isso que eu entendo, veio para a glória de Deus, não é? Quem é o culpado da situação? Irmã Silvana, eu vejo assim, o grande erro dos discípulos, e certamente da grande maioria dos judeus no tempo de Jesus, é essa hermenêutica errada de generalizar o sofrimento como consequência de algum pecado particular ou de um familiar. Né? Mas aí, Adarto, a gente percebe o seguinte, e é muito importante para os nossos dias, porque uma teologia errada, ela te conduz para outros erros. Então, assim, os rabinos, eles pensavam assim, eles ensinavam assim, e veja que os
os discípulos perguntaram, foi ele ou seus pais? Quer dizer, se ele nasceu cego e fosse culpa de pecado dele, quando é que ele pecou? Ele pecou no ventre. E tinha essa linha, esse entendimento, né? Até baseado aqui em Gênesis capítulo 25, versículo 22, quando o texto diz que Jacó e Esaú, eles lutavam dentro do ventre da mãe. Sim. Então, assim, a teologia deles, ela vinha disso daí. E tem outro verso eles também. Eles aprenderam assim. Exato, né? No Salmo 58. Tanto que eles deturpavam a lei. Olha o que diz o Salmo 58, verso 3. Alienam-se os ímpios desde a madre. Então, assim, há uma formação teológica errada, evidentemente, sim, que levou os discípulos a fazer essa pergunta para Jesus. E é muito importante para os nossos professores entenderem isso, que nós precisamos buscar na palavra de Deus uma boa teologia. Sim, porque uma teologia complicada complica. Sim, e pode fazer com que as pessoas se desviem, né? Se a gente tiver um entendimento errado, como é o caso, eu sou assembleiano desde que eu nasci praticamente, né? Já quase 60 anos de idade, todos eles dentro da Assembleia de Deus. Glória, e a gente já viu muito julgamento nesse, quando alguém está passando por uma dificuldade, por uma prova. É pecado, confessa. E esse é que é o grande problema. Essa é que é a raiz da questão. É ligar todo sofrimento a pecado. Exatamente. Quando nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado. E aí, então, foi... A palavra de Jesus aqui nesse texto, ela é muito elucidativa. Quando ele quebra essa teologia errada, ele desfaz, desmantela, né? Esse entendimento. Essa lei tinha que estar sintonizada com os dias atuais de Cristo. Porque ele cumpriu, ele falou, a lei é boa, mas estar sintonizada com o que esses rabinos, esses judeus pensavam, eles queriam encontrar brechas nessa lei para se beneficiar, tanto que eles atacam Jesus alegando, se referenciando à lei mosaica, a Torá, falando, olha, é sábado, o que você está fazendo e curando uma pessoa? Não pode. Aí, mas o cego podia ter respondido, quem disse que não, né? Interessante que a gente não pode nem muito ao céu, nem muito à terra, né? Porque assim, numa lição anterior que a gente estudou sobre o moço lá do tanque de Betesda, quando Jesus encontrou com ele, não peca mais. Então assim, ali tinha alguma consequência de pecado do estado que ele estava. Agora Jesus diz que isso aqui não é problema de pecado. Então a gente precisa também colocar na balança e ponderar que sim, pecado traz consequência. Mas nem toda consequência, ou nem todo problema, nem toda doença, nem toda dificuldade que a pessoa enfrenta é pecado. Então, para a gente policiar-nos, né? Para não sair fazendo pré-julgamentos e condenando as pessoas. Agora, no meio da sociedade que pressupõe uma desgraça na vida desse cego de nascença, aí não tenha dúvida. Mas Jesus precisava fazer algum sinal, porque quando ele disse, haja luz, lá em Gênesis 1:3, quando ele disse, haja luz, apareceu a luz e uau, tudo iluminou. Quando Jesus vem e dá vista a esse cego, a impressão que dá é que o verbo, essa palavra, a luz, ela é transformada no próprio Jesus ali, aquela fonte de luz ali, agora ele vai enxergar, agora ele vai ver. Disso, né? E esse sinal precisava acontecer, porque quando ele falou haja luz, não havia uma testemunha ocular. Agora aqui, não sei se irmãos concordam comigo, agora precisava, porque tudo aponta para o Messias, então tudo aponta para Jesus, então eu preciso, Jesus falando, pensando, né, no caso, eu conjecturando que sou eu, Jesus precisava mostrar para esses discípulos esses sinais de que ele era o Messias, ou seja, ele não era um simples profeta, ele era o Salvador, ele era a fonte de luz, ele era o Pai das luzes, da misericórdia. E a gente vai ver aqui nesse texto também, que nessa sequência de manifestações da messianidade de Jesus, que ele já tinha feito outros milagres, mas nós vamos ver nesse texto aqui que o próprio cego nunca se ouviu dizer que alguém restaurasse a vista de um cego de nascença, ou seja, outros cegos... Tudo bem, né? Outros cegos tranquilos, já vimos isso acontecer e tal, mas cego de nascença nunca se ouviu falar. Então, assim, é uma revelação do poder de Jesus, ou do controle de Jesus, que ele foi mostrando as muitas maneiras de trabalhar. Ele curou um cego só dizendo, então vê, a tua fé te salvou. Ele curou um cego agora aqui, fazendo lodo, botando no olho dele. Então, a multiforme
ação de Deus através de Jesus Cristo, né, ela é manifestada no desenvolvimento do Evangelho. Agora, pastor Paulinho, algo que eu gostaria de pontuar e que me chama a atenção, né, no ministério de Jesus, e quando a gente lê os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, o evangelho de João, nós vamos perceber a atenção especial, a preocupação que Jesus teve com esse grupo de pessoas menos favorecidas, né? Com essas pessoas que sofriam com deficiências, né? Seja visual, seja auditiva e de outras formas, né? E eu gostaria de levantar uma questão que eu considero muito importante, né? Como é que nós, a igreja, estamos olhando para esse grupo de pessoas? Né? Aí você aperta sem abraçar. Porque né? muitas vezes, pastor Paulinho, irmã Silvana, nós falamos muito sobre a pregação do evangelho, a evangelização, mas será que nós, como igreja, estamos nos adequando à necessidade dessas pessoas para ouvir o evangelho? Ou será que nós estamos nos preocupando em levar o evangelho a esse grupo de pessoas que sofrem com determinadas deficiências? Eu acho que é uma questão muito séria, porque isso, digamos, está muito em voga na sociedade hoje, essa atenção diferenciada para com quem tem necessidade, né? Eu trabalho na educação. Olha. E hoje a gente percebe a preocupação na área da educação, por exemplo, com inclusão, com as crianças autistas. Diversidade. Né? Então, a igreja deve olhar também para esse grupo de pessoas, porque esse grupo de pessoas constitui-se um campo para a evangelização, para a pregação da palavra do Senhor. E é um grande desafio, porque é uma forma toda diferente de alcançar essas pessoas, né? Para alcançar essas pessoas, nós temos que investir numa literatura adaptada para essas pessoas. Por exemplo, um cego, uma Bíblia em braille, né? Para um surdo-mudo, uma linguagem de sinais. Então, nós hoje temos esse desafio, né, de adequar o método para que a mensagem chegue também a esses todos, grupos, né, de pessoas. Não, uma boa causa que você levanta, Dayton. E assim, fazendo meia-culpa, nós não estamos preparados para isso. Para atender todo mundo. E assim, eu não sei até onde a gente tem se preocupado com isso, é um bom alerta para que a gente, chegando com esse vídeo aqui, às nossas congregações, haja um despertar de alguém que já tem, porque com o trabalho de escrever as nossas revistas, a gente tem descoberto muitos bons talentos de escritores no nosso campo. E de repente, falando de inclusão, de repente tem aí alguém que está nos ouvindo, nos assistindo. Até mesmo pessoas que já trabalham nessa área, com linguagem de sinais. Já atuam nessa área, pode se dispor, ensinar outras pessoas. Pode se disponibilizar a vir fazer parte do grupo aí de multiplicadores, né? Para a gente atender. Bom levantamento que você fez aqui para nós. Por que não se pensar num ministério, né, de... Deixa eu ver aqui uma expressão que eu poderia usar para encaixar aqui. Um ministério inclusivo, né, no sentido de preparar pessoas que possam levar a mensagem do evangelho a esses grupos de pessoas. Sim. Né? Precisa começar na igreja já com a sinalização, porque tem muita igreja que você não vê nem sinalização. Você não vê aqui na sede, graças a Deus, tem o elevador, tem o acesso para a pessoa até um cadeirante. Mas tem lugares, professor, que não é difícil. Sim. Ou seja, a igreja que eu frequento no nosso campo, algumas têm, algumas não. Então, precisa estudar essa parte. Sim. Em relação a conhecer a fundo esse tema inclusivo, para estabelecer isso, como ele está falando, o irmão Paulo, até como regra, assim, para todas as igrejas, para fazerem no nosso campo e tal. Eu acho muito válido em relação a essa oportunidade para esses PCDs.
né, essa acessibilidade. Sim. Mas vai ter que mexer Essa em muita essa questão coisa de para atender, acessibilidade, respeitando aí as características essa questão de desse PCD. acessibilidade eu acho que nem é tão difícil e a igreja tem procurado fazer, a gente tem feito em algumas congregações já Sim. olhado para isso. Mas assim, eu acho que vai muito além da Sim, acessibilidade, sim, né, sim. física. Porque tem que ter os assim, a questão, qualificados para poder... a questão- Começa, né? Começa com a questão de isso. atendimento a um deficiente visual, que é o caso Tem que ter da um nossa lição, qualificado. a um surdo mudo, é Sinais. algo assim que você precisa de um treinamento, precisa de pessoas Precisa, que na se verdade, dispõem. investir. É um investimento, investimento. Que é difícil, É. né? Mas E o investimento não é nem internet, só às vezes, tem financeiro, curso de né? graça, por exemplo, de sinais. O investimento não é nem só financeiro, você precisa encontrar pessoas que queiram, Queiram, disponíveis, voluntários. predispostas a fazerem o trabalho. Nossa, Mas aí, isso é- voltando aqui pro nosso cego, né? Pro nosso texto, voltando pro nosso texto, Jesus então repreende de uma forma até carinhosa, vejo eu nesse texto, seus discípulos, dizendo que não é questão de pecado, nem dele nem dos pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. E Jesus, ele tem uma fala aqui no verso de número 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Em algumas outras traduções, eu estou com a revista e corrigida aqui, em algumas outras versões, essa expressão está no plural, convém que nós façamos as obras do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E lendo alguns comentários, Jesus estava falando aqui da urgência ou da pouca duração, na realidade, do ministério dele, que ele tinha que deixar esse legado para os seus discípulos e o tempo era curto. E aqui no verso 5 ele diz, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai de encontro com aquilo que a Silvana falou, né? Que Jesus ele disse que houvesse luz e agora ele está trazendo luz aqui para esse moço. Mas aí tem para vocês aí o versículo de número 6, que Jesus cuspiu na terra, com a saliva ele fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse para ele, vai, lava-te no tanque de Siloé. E o verso 7 ainda termina dizendo assim, foi, pois, lavou-se e voltou vendo. E aí, como é que Jesus faz um milagre desse? Precisava de tudo isso? O coitado do menino já estava cego, ainda com areia nos olhos. É interessante, pastor Paulo e irmã Silvana, que em muitos ambientes religiosos, né, existem algumas pessoas que elas querem ditar como Deus pode operar. Exatamente. Né? Existem algumas pessoas que gostam de limitar. Não, Deus só age dessa forma. Deus só age dessa maneira. E uma das lições que nós podemos depreender aqui desse versículo é que Jesus age da forma que Ele quer. Amém. E muitas vezes incompreensível para nós seres humanos. E não adianta a gente querer imitar também, né? Não adianta. Jesus fez assim, eu faço assim também que vai dar certo. Não dá, é o jeito dele. A menos que ele mande a gente fazer daquele jeito, né? A menos que ele mande. Se ele determinar, faz desse jeito, faz desse jeito. Sim. Glória a Deus. Com certeza. Então, é um texto muito interessante, porque eu já vi muitas vezes, né, pessoas dizer assim, mas Deus não precisa disso para operar, né? Para que ungir? Para que impor mão? Para que fazer isso, aquilo? Deus tem os seus caminhos. Eu tenho muito cuidado, pastor Paulinho, irmã Silvana, em julgar determinadas formas que Deus... Como Jesus agiu. Usa as pessoas, manifesta os seus dons, né? Ainda mais no nosso meio pentecostal, né? As pessoas gostam muito de dizer como é que o Espírito age. É muito complicado isso. Acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente pode atribuir ao homem, ou até mesmo, em muitos casos, ao diabo algo que nem é do homem, nem é do diabo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que, hoje em dia, né, Jesus poderia ser criticado aí por muitos religiosos. Seria muito. Por muitas dessas pessoas que gostam de colocar Deus numa caixinha. Enquadrar né? Deus. Enquadrar Deus como se isso fosse possível, né? Deus, ele age do jeito que ele quer, né? Da forma que ele quer para
alcançar o homem, né, com a sua graça e com o seu poder. Agora, aplicando aqui um método alegórico de interpretação nesse versículo, nós poderíamos aqui também entender que esse barro que Jesus usou para colocar nos olhos daquele servo, né, junto com a saliva, tinha uma mensagem. Você é pó, mas você é barro, mas eu faço do pó e barro um instrumento de milagre, de mudança. Glória E é a isso que Deus. Deus faz na vida de nós seres humanos. Aleluia. Ele pega o ser humano que é pó, que é barro, que não é nada, e faz disso um instrumento de milagre. O né? vaso. Faz isso um instrumento de milagre. E como é glorioso. É por isso que é maravilhoso meditar nas Sagradas Escrituras, né, pastor Paulinho? Aleluia. Porque a gente realmente contempla e percebe a grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda nos permite sermos tesouros, como tesouros em vasos de Em barro. vaso de barro. Coisa linda. Agora, uma fala do nosso comentarista, quando eu estava lendo essa lição, me encheu o coração. Eu achei muito lindo isso. Ele estava comentando justamente sobre isso aqui. Quando ele falou assim: o milagre não estava no cuspe, nem na mistura com a terra, como alguns afirmam, tampouco na água daquele tanque, mas sim na palavra dita por Jesus e na obediência. Aleluia, glória Olha a que Deus. coisa linda, né? Aquele homem, ele creu na mensagem que Jesus lhe deu, vai lá, lava-te, mas ele não apenas creu, ele obedeceu, ele fez aquilo que Jesus orientou, né? E aqui ecoa muito as palavras de Tiago, né? Que a fé sem obras, ela é morta, né? Eu acho muito lindo isso aqui. O que gera realmente milagre na nossa vida é a obediência e o reconhecimento da autoridade de Jesus. Sim. E se a gente for olhar para os outros milagres que aconteceram no ministério de Jesus, nós vamos perceber que a grande maioria desses milagres estava ligada a isso aqui: o reconhecimento de quem Jesus é e a obediência à sua palavra por fé. Aleluia. É lindo isso. Porque depois esse povo, se você for ver que estavam ali presente, o pessoal todo, e depois ele vira até um missionário, vai ao tanque de Siloé, chamado de enviado. E ele acaba falando para todo mundo ali, né? E aquela multidão que estava ali em volta, mas como que você? Quem que te curou? Ninguém sabia dizer quem era. Quer dizer, tinha a turma olha, foi Jesus, né? Foi um homem que me curou, mas tem quem? Aí, olha, foi um profeta. Ou seja, até eu reconhecer que esse profeta era Messias, tem um longo caminho, tem um espaço, um gargalo bem grande em relação entre os dois, né? Mas quando você fala desse homem que foi lavar, lavou-se e voltou vendo, enxergando, eu vejo assim que sem essa água também não dá para fazer nada. Sem essa água, a água não pode faltar essa água. Não pode faltar o Espírito Santo, não pode faltar essa água da lavagem, da purificação, de se lavar com água pura. Então, eu entendo um pouco disso em relação a esse cego também. Essa água, nós podemos dizer que ela aponta, ela é símbolo da palavra de Deus. Glória, a purificação. Que purifica, que tira, né, a sujeira dos olhos, a cegueira espiritual, que clareia, né, o entendimento do ser humano. Glória a Deus. Né? Os milagres de Jesus, certa Vós feita... sois limpos pela palavra. Certa feita, eu ouvi um comentarista que eu não me lembro agora quem foi, que ele dizia justamente isso, que Jesus não faz nada em vão. Até cada milagre que Jesus operou, ele foi pedagógico. Sim, Glória né? a Deus. E a gente pega um milagre como esse aqui, né? E você vai atentar para os detalhes e a gente percebe isso facilmente. Glória a Deus. Né? O homem que é barro, que é pó, vai à água, vai à palavra, e ele é
restaurado. limpo, restaurado, renovado, transformado, Aleluia. né? O título da nossa lição diz: Jesus traz luz àquele que vivia na escuridão. Eu Glória acho a Deus. importante destacar isso. E aconteceu isso na vida desse cego. Primeiramente, ele foi o quê? Curado. Depois de curado, ele é interrogado, né? Depois que ele tem um encontro com Jesus e crê realmente em Cristo. Exatamente. O que eu aprendo com isso? Mas já né? precisa, não querendo tirar seu raciocínio, mas já precisou ter muita coragem só quando ele percebeu, né? Quando as pessoas questionaram ele, ele falou assim, olha, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Ele não estava nem interessado. Eu tô vendo, tem coisa melhor que essa, entendeu? Então eu fico assim apaixonada por esse texto em relação a essa luz, mas desculpa, não queria. E a pedagogia do milagre aqui também está em relação aos fariseus, né? Porque assim, aquele cego ele foi curado e ele foi um instrumento nas mãos de Jesus para apontar a cegueira que não era física, mas era espiritual daqueles fariseus. Né? Porque a gente vai ver que quando aquele moço é curado, ele é levado até onde estavam os fariseus. Quem foi que te curou? O homem chamado Jesus. Mas como é que foi esse negócio? Ele fez lá um lodo, passou nos meus olhos, mandou eu me lavar no tanque, eu me lavei e estou vendo. O grande problema era sábado. E Jesus não podia ter feito aquilo no sábado. Aquilo o que Jesus não podia ter feito? Ele podia ter curado. Mas segundo as regras da religião, ele não podia ter feito lodo. O amassar a terra, o pó ali, é que era o pecado de Jesus Cristo. Ele podia até ter falado para o cego, vê, a tua fé te salvou. Estava tudo bem. Mas como Jesus amassou a terra ali, o jogou pó, a saliva pronto, ele trabalhou. E era sábado, ele não podia trabalhar. E Jesus deixou bem claro com esse milagre para os fariseus, né, que a verdadeira cegueira e a mais prejudicial, a mais danosa ao ser humano, não é a cegueira física, é a espiritual. Ele até falava, ai dos cegos, né, que guiam outros cegos, né? E esse foi uma das falas de Jesus acerca desse grupo, né? Que eles eram cegos, né, guias de cegos. E o pior cego é o que não quer ver, né? Sim. O pior cego é o que não quer enxergar. É bem isso. E cego guiando outro cego. Eu coloquei assim, os mesmos que guiam são os que desviam, ou seja, encontra a perdição. Não tem. Quem depende de luz, de Cristo, de Deus, né? Quando Jesus abre os nossos olhos para as coisas que nunca vimos, as escamas das circunstâncias, ela não nos deixa cegos, fazendo pensar que tudo na nossa vida, embora sendo deficiente ou não, vale a pena. Porque a gente pode não ser um deficiente físico, mas a gente pode ser um deficiente na alma. A gente tem várias deficiências, espinhos na carne. Então, o que eu preciso ser curada hoje? Né? Qual a reconstrução, um novo layout de vida, essas boas novas que eu preciso ter na minha vida hoje? O que eu preciso para fazer uma nova inclusão em relação a essa cegueira espiritual? O que está acontecendo que a minha vida não está... Eu estou, sinceramente, esse texto, essa lição falou muito comigo em relação à reflexão. Será que eu nadei aqui, nadei e vou morrer na praia? Porque as pessoas têm muita preocupação em relação a isso, porque eu estou realmente sendo guiada pelo Espírito Santo, ou eu estou me deixando levar, ou eu estou sendo orientada, guiada pelo celeste diretor, por Deus, por Jesus, pelo nosso advogado, ou eu estou simplesmente falando, não, aqui o Senhor não mexe, porque eu preciso prosseguir com a minha vida. Então, eu fiquei assim, em relação a abrir os nossos olhos, eu tinha colocado aqui até 2 Reis 6, que vai falar do Eliseu, quando ele fala daquela palavra que, olha, aqueles que estão conosco são mais numerosos. Aí ele pede para abrir os olhos. Abre os olhos deles também para que eles vejam. Então, muitas das vezes a gente está no meio dessas lutas, no meio de alguns embates, desafios, como o professor falou, e a gente não consegue passar para o outro lado, para outra banda. Então, o que está faltando? Né? Será que é incredulidade, a falta de fé?
produzir não só a falta de fé, mas como fruto, mas para vencer esse desafio, acreditar mais. Então, eu fiquei muito num momento de reflexão, vamos dizer assim. Eu falei, eu não posso estar dentro desse rol, dessa cegueira espiritual. No caminho de Emaús, a mesma coisa. Aqueles dois viviam, estavam com Jesus o tempo, com o mestre, né? O tempo todo. E quando Jesus volta da ressurreição, porque nesse cego de nascença, com essa situação, não sei se vocês vão entender meu parecer, mas Jesus, ele se preocupava muito mais com a ressurreição do que com a podridão, do que com aquilo que deteriorava aquela situação, aquela comunidade judaica. Então, se você perceber, aqueles dois estavam com Jesus e saíram de Jerusalém e foram para outro lugar. Não era nem para ter saído de casa, vamos dizer assim. Continua acreditando, continua confiando, continua onde você está. Continua lutando. Às vezes falta só um pouquinho assim e você já quer sair fora. Então, continua onde você está. Aí, quando o próprio Jesus se revela, puxa, não ardia o nosso coração. Então, quer dizer, precisou se revelar de novo. Então, quer dizer, eles só andaram com o profeta, eles não andaram com o Messias, eles não conheciam o Messias. Eles conheceram depois, quando ele chegou e foi lá e conversar com eles. Sim. E teve que se revelar. Não, né? E nesse texto aqui, Silvana, bem dentro do que você está falando, é assim, a gente está comentando sobre uma cura. Sim. Que foi uma grande vitória, uma grande bênção para aquele cego, que de nascença tinha nascido assim. Mas se a gente for pegar o contexto, né, e falando na pedagogia dos milagres, a gente vai perceber que Jesus não queria tão somente proporcionar uma cura para aquele cego, que ele poderia fazer sem que desencadeasse todo esse processo. Sim. Jesus poderia curá-lo na intimidade, curá-lo, né? Não, mas isso aconteceu publicamente porque Jesus precisava que aqueles fariseus ouvissem a respeito de quem era Jesus. Porque eles próprios, né? Também os discípulos, eles próprios quiseram dizer que Jesus era pecador, porque ele estava curando no sábado, e aí o cego vai dizer, mas peraí, Deus ouve pecador? Se ele fez isso é porque Deus está com ele. Então, há ali todo um ambiente preparado, proporcionado por Jesus, para falar para aqueles fariseus, para os religiosos da época, para que eles compreendessem que era Jesus, trazendo para nós aqui que não basta a gente ser religioso, frequentador de igreja. A gente precisa, de fato, conhecer quem é Jesus Cristo. Não é clube social. E como o Adairto disse aqui, que tem gente que quer enquadrar Deus, né? A gente não querer colocar Jesus dentro de uma caixinha, não. A gente precisa conhecer cada dia mais e cada dia melhor quem é o Senhor Jesus Cristo. Sim. Pastor Paulo, você falando de religiosidade, e a gente medita nesse texto aqui e vem os insights. Como a religiosidade ela é perigosa, né? Enquanto muitos estavam se alegrando. Será que é ele mesmo, os fariseus, eles não tiveram a condição de ser gratos por um milagre que aconteceu na vida de um cego de nascença que vivia a mendigar? Eles estavam preocupados porque algo aconteceu no sábado. Eles estavam preocupados era por conta do embate que eles tinham com Jesus. E eles não conseguiram perceber que um cego de nascença estava vendo. Eles não conseguiram ser gratos pelo milagre que aconteceu. Incomodou. E religiosidade é muito perigoso, né? Porque religiosidade leva-nos a nos apegar a coisas superficiais que não têm valor e a desprezar o que faz toda a diferença, né? Se existe algo que alegra Deus, né, nos seus servos, é a atitude de gratidão, né? E os fariseus, eles não conseguiram perceber e serem gratos por um milagre que aconteceu na vida de um homem cego de nascença. Nunca se ouviu falar que um cego de nascença enxergou. Eles não conseguiram perceber isso. Triste. Eles não conseguiram cumprir aquela recomendação de Paulo, né?
chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Eles conseguiam chorar até com o cego de nascença, mas não conseguia se alegrar com o milagre dele. E às vezes a gente pode enfrentar situações assim no nosso dia a dia, né? As pessoas têm facilidade de lamentar com os que lamentam, mas quando vê alguém prosperar, quando vê alguém receber uma bênção, uma cura, no caso aqui, não consegue ter alegria com isso, como os fariseus aqui. Eles acabaram criticando, reclamando, procurando falhas naquilo que aconteceu, para descredenciar, para desmerecer o milagre que tinha sido feito, né? E eles perguntaram para o cego: o que você diz a respeito daquele que te ajudou? Para mim, ele é profeta, ele resolveu o meu problema. Mas, olhando para essa ótica que você está falando, eu acho que tem as duas partes. Tanto as duas... Uma outra situação em relação, assim, o cenário hoje sobre esses PCDs, essa inclusão social, dentro desse tema que a gente está falando aqui, existem vários recortes, mas diversidades, né? Ele é invisibilizado, ele não é visto da maneira que deveria. E esses fariseus, esses líderes religiosos também não viram da forma que Jesus olha para o nosso coração, olha para a nossa mente e fala: agora vocês vão ser transformados. Porque para eles, lógico, era cômodo aquela sociedade, aquela comunidade judaica continuar da maneira que era. Eles controlavam aquilo. Roma, por ser província romana, Roma imperava ali, era o centro do mundo e tal, mas a comunidade judaica, os líderes religiosos da vez, eles não permitiam mudar as regras deles. Né? Apesar que tinha os saduceus, os fariseus, aquela coisa toda, mas em relação, a gente está falando de uma certa lei, do sábado e tal, então, qual era a ótica deles, ao invés de ser uma ótica transformadora? Poxa, vamos pensar, como nós estamos pensando agora, numa inclusão para essas pessoas que ficam aqui no tanque de Betesda, né? Nesse cenário da misericórdia. Vamos pensar como que a gente vai fazer para um cego andar? Eles não, entendeu? Roma pensava em fazer rua, planar tudo para como que é? Para ter aquela... A expansão, até a questão da... Pax Romana, acessibilidade às diversas... Mas eu digo assim, marítima, qual das fronteiras, da logística deles, vamos dizer assim. Mas em relação a esse líder religioso, saiu do contexto dele, saiu do rol dele, ele ia chiar mesmo. Então, eu percebo assim... Ele ia perder o controle, ele não ia ter mais aquelas pessoas mendigando ali, porque essa punição que as pessoas às vezes achavam que era divina, né, em relação de quem que foi o pecado, de quem é a culpa e tal, eles iam deixar de controlar essa situação e de ter o povo na mão. Então, eu vejo de uma forma, eles não pensavam em nunca melhorar a situação desses PCDs. Né? Então, eu trouxe aqui 1 bilhão de indivíduos no mundo que não são vistos. 17 milhões só no Brasil, de acordo com o IBGE, Instituto IPEC e o Ministério Público de São Paulo, 2019. Então, você percebe o tanto de gente que tem sem acesso, sem acessibilidade, tem direito garantido, mas acaba sendo violado de alguma forma, porque igual foi na época de Jesus. Ou seja, Jesus precisou voltar e falar: não, eu te curei mesmo, sou eu que falo com você, eu sou o cara. Então, Jesus precisou provar para ele: não, eu acredito, sou eu que falo com você, eu acredito que o Senhor é o Messias. Então, aí a luz foi maior ainda. Ou seja, ele só tinha visto, num certo momento, vamos dizer assim, como se a medicina tivesse feito alguma coisa, porque ele é o médico dos médicos. Mas quando ele volta, ele reconhece que aquele médico dos médicos era realmente o Salvador amado. E esse é o segredo, Silvana, do Evangelho. Vocês me entenderam, assim, não sei se o professor, por favor, me corrija se eu estiver errado. Esse é o segredo do Evangelho, porque assim, a gente falando de inclusão, de acessibilidade, da igreja ter olhos para os necessitados, para as pessoas com necessidades especiais, isso é muito legal. Mas também, aí a gente precisa ver que o objetivo de Jesus aqui foi abrir os olhos para mostrar
uma visão espiritual para ele. A Sim. igreja tem que ter sim, e precisamos. Para atender as A pessoas. questão que o Adairton levantou aqui, da gente olhar para o necessitado, olhar para o carente, olhar para o necessitado visual, para o necessitado físico, enfim, a igreja precisa. Mas a igreja precisa tomar um cuidado também para não ter só essa visão. Sim. Ter essa visão de aproximação, né, de aproximação, para que a gente possa alcançar o objetivo maior da vinda de Jesus aqui na Terra, né, que não foi só abrir o olho de cego, não foi só levantar paralítico. O objetivo principal e maior de Jesus é levar essas pessoas ao que aconteceu aqui com esse moço, né, que ele começou sendo, na nossa história aqui, ele começou como sendo um mendigo, deficiente visual de nascença, e terminou como um adorador de Jesus Cristo e um propagador de quem Jesus é. Então, assim, a gente tem que pegar o contexto todo, né? Pegar o contexto todo, porque senão a gente corre o risco de ser uma igreja que só vai fazer o bem físico e material para as pessoas, só as obras, né? Assim, a gente tem que mesclar esses dois, a gente tem sim que levar a sopa para o morador de rua, a gente tem que pensar em toda a questão social, mas qual que é o objetivo principal? É cuidar da alma, que Jesus fez aqui nesse texto. Ele restaurou, ele trouxe luz, né? Ele trouxe luz àquele que vivia na escuridão, mas... até pegando de novo aqui as palavras que o Adairton citou aqui, não lembrou o autor, mas pegando aqui a pedagogia dos milagres de Jesus, né? Jesus, ele tem em mente o coração do homem, a vida eterna, que esse é o principal objetivo. E Jesus, ele não deu apenas vista física àquele homem cego nascença. Glória a Deus. Sim. Ele deu também visão espiritual. O que nós podemos perceber por três coisas, né? Por ele se tornar uma testemunha de Jesus. Glória a Deus. Né? Por ele se tornar um homem com coração aberto para a mensagem da salvação. E por fim, né? Por ele assumir uma atitude de adorador diante do Senhor. Então essas coisas demonstram que ele não apenas estava vendo fisicamente, né? Mas ele estava também com a sua visão espiritual aberta. E é isso que o Evangelho faz. Glória né? a Deus. O Evangelho transforma o espírito e transforma, Glória a né? Deus. o ser humano num todo. Louvado seja Deus por isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que a gente abordou aqui bastante, né? Glória esse a Deus. tema. E a gente vai partir então aqui agora para as nossas considerações finais. Então, meus irmãos, todo esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão aqui sobre esse milagre maravilhoso que aconteceu na vida do cego de nascença deve nos levar, sim, né, a ter a mesma atitude de Jesus, né, a olhar para aqueles que estão carentes e necessitados, né, do Evangelho, né? O Evangelho é o único instrumento que muda a vida do ser humano por completo, né? As políticas públicas, elas podem alcançar a vida dos desfavorecidos, mas a única coisa, o único instrumento que muda corpo, alma e espírito na vida do ser humano é o Evangelho. E esse milagre é um exemplo vivo e cabal disso, né? Porque esse homem, ele não apenas passou a ter vista física, mas ele também passou a ter visão espiritual, né? Glória Que nós possamos fazer os nossos alunos perceberem isso, né? E essa importância de, como igreja, né, olharmos para aqueles que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. Aleluias. Bom, as minhas considerações finais, eu coloquei aqui que nós não devemos ficar decepcionados, porque aguardamos a ardente expectação, a esperança viva. Então, a gente já sabe, é mister de todas essas coisas que acontecem e tal. O que nós não podemos deixar nunca evitar deixar de
participar mais das coisas do Senhor e saber que Ele é a porta, que Ele é a cura, que Ele é o bom samaritano, que Ele é o bom pastor, que Ele é o sacrifício vivo. E diante de todas essas deficiências que nós estamos falando, Ele foi, em Isaías 53, aqui, esse sacrifício vivo, o deficiente da vez, vamos dizer assim, por todos nós, se entrega. E aí ele vai dizendo, quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como ovelha diante dos seus tosqueadores ficou calado. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do povo. Ele foi golpeado. E aí você continua a leitura, eu li até o 9, porque realmente o nosso pecado, ele foi cravado na cruz. Ou seja, as nossas deficiências, a mesma coisa. Nós não podemos esquecer dessas pessoas que precisam dessa atenção, dessa inclusão. Mas se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para o foco, nós conseguimos caminhar e nós não paramos no meio do caminho tão Glória decepcionados e tão tristes, porque toda tristeza até é para a salvação. Amém. Glória a Deus. Querido professor, nós chegamos aqui ao final de mais um comentário, mais um bate-papo sobre a nossa aula. E o nosso desejo é que você, ao assistir essa aula, tenha de Deus uma iluminação para o preparo do teu material, da tua aula, e que Deus possa, de uma forma sobrenatural, te usar diante da tua classe, que você possa ser uma ferramenta nas mãos do Senhor para abrir os olhos, para levar luz aos seus alunos. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Nós vamos encerrar com uma oração e eu quero pedir ao pastor Adairton para nos levar a Deus nesta oração. Oremos. Pai Celestial, Sim, somos Deus. gratos por este momento tão Obrigada. especial, Sim, Pai. refletindo na Tua palavra, refletindo nesse encontro maravilhoso de milagre com o Senhor Jesus. Obrigada. E este cego que era de nascença e passou a ver. Abençoa. Meu Deus, que o Senhor use poderosamente cada professor da nossa escola bíblica dominical na ministração desta aula. Sim, meu Deus. Que o Senhor abençoe os alunos, abrindo-lhes estar a ao alcance de mente, o todos, entendimento, Sim, Pai. e que tudo resulte, meu Deus, na edificação da Tua igreja Sim, meu e na glória e louvor do Nos dá nome do discernimento Senhor e Jesus. entendimento. É o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos. Obrigada. Amém. 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 Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.